quem era para aula de Química, terceiro ano, no dia 21 de julho. O que nós vamos estudar hoje? Então, a gente vai contemplar essas habilidades. São as mesmas habilidades que estão lá no roteiro de estudos, né? Todas elas, pessoal, estão relacionadas, então, com o equilíbrio químico, né? Com os fatores que podem alterar o equilíbrio químico e também com o cálculo da constante de equilíbrio, né? Da montagem da expressão e também do cálculo do Kc, que é a constante de equilíbrio, né? Galera, o nosso objetivo hoje é realizar a devolutiva do roteiro de estudos, né? E também tirar dúvidas que vocês possam ter sobre o tema dentro do equilíbrio químico, né? Que é o que nós estamos estudando, perdão. E também resolver algumas atividades de aprofundamento. Eu não sei se a gente vai conseguir ter tempo de resolver todas as que eu programei, mas se nós não conseguimos hoje, a gente continua na próxima aula, tá? Todos esses materiais eu vou fazer o upload lá no Class, né? Vou colocar lá no Classroom para vocês depois. E também o arquivo que a gente vai gerar da lousa do Google, eu também converto PDF e faço o upload lá para vocês depois também, tá? Então, galerinha, a gente primeiro precisa retomar, então, o que os conceitos sobre equilíbrio químico e também como que a gente faz o cálculo da constante de equilíbrio propriamente dito, tá? Antes de eu começar a falar sobre ele, tá bom? Então, o equilíbrio químico é uma situação, é um patamar, vamos dizer assim, que a reação química acontece, né? Que a reação química alcança. Mas isso vai depender de algumas condições. Então, uma reação só atinge o equilíbrio químico se tiver algumas condições. E eu gostaria que vocês me dissessem, então, as condições para que uma reação química alcance o estado de equilíbrio químico, tá? Alguém se lembra de algum aí? Gostaria de falar? O tema fechado, se a gente tiver, obviamente, né, componentes gasosos. O que mais que vocês se lembram? Se não quiser falar, pode pôr no bate-papo mesmo, tá? O que mais? Qual é a outra condição extremamente importante para que ocorra equilíbrio químico? Em todas as reações químicas pode ter equilíbrio químico ou só algumas em específico? Sim, além do ambiente fechado, né, que vocês já mencionaram, mas só existe um tipo só em algumas. Quais são as condições para que ocorra equilíbrio químico em uma dada reação química? O que ela precisa ser para ocorrer equilíbrio químico? A coexistência de reagente e produto. A Milena que respondeu aqui, Pedro também. Só vai acontecer em reações químicas que forem reversíveis, tá certo? O que é uma reação reversível? É o que vocês disseram, né? Onde eu tenho a coexistência de reagentes e produtos, ou seja, onde os meus produtos formados, eles podem ser restabelecidos de volta para reagentes, tá? Então, entre outras condições, eu acho que o que precisa ficar claro para vocês, essa é a mais importante. Então, o equilíbrio químico, ele só vai existir quando as reações forem reversíveis, tá? Além, é claro, daquelas outras condições que a gente já falou, né? Sobre a velocidade da reação, onde a velocidade direta é igual à inversa, ele vai sempre ser representado por uma seta dupla, enfim, todas aquelas condições que a gente já falou, tá? Aí, galera, uma outra coisa que eu queria lembrar para vocês é que quando a gente pode calcular uma constante para estudar o equilíbrio químico de uma reação. E essa constante ela é chamada de constante de equilíbrio. E sempre a gente vai calcular essa constante de equilíbrio em função das substâncias que a gente tem.
Então, a fórmula geral para calcular a constante de equilíbrio qual é? Como que a gente monta uma constante de equilíbrio? Alguém se lembra lá? De forma geral, como que a gente monta? Pode escrever aí, se não quiser falar também. Qual que é a forma geral? O que eu vou olhar lá na reação? E aí? Para calcular a constante. Não? Produto e reagente, exatamente. Então, ele é a constante de equilíbrio, ela representa a razão entre a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes, tá? Então, galera, foi por isso que eu propus para que vocês resolvessem no, no roteiro de estudos de julho, né? Essa atividade aqui, né? Eu não sei se vocês perceberam ou não, mas essa atividade ela foi resolvida ontem, lá no Centro de Mídias, e também ela está na apostila de vocês. Eu só acrescentei a letra C, tá? Mas é a mesma atividade que está na apostila, tá bom? Só que para resolver essa atividade, gente, aqui tem só as respostas, tá? Mas eu vou resolver passo a passo com vocês lá na lousa do Google. Deixa eu achar. Bom, apareceu no Spotify, não era isso, mas tudo bem. Isso aqui, tá? A gente vai resolver junto o primeiro exercício aqui, tá? Então, eu vou escrevendo junto com vocês e depois a gente pode tirar as dúvidas, tá? Então, considere a tabela a seguir com as quantidades de reagentes e produtos no início da equação e na etapa de equilíbrio, na temperatura de 100 graus Celsius, para a seguinte reação. Então, N2O4, aqui é uma seta, né? Dupla, inclusive, tá? Formando 2NO2. Então, aqui está as concentrações no início e no equilíbrio. Letra A. Escreva a expressão da constante de equilíbrio. Então, nós vamos resolver juntos, tá? Gente, a primeira coisa que nós vamos analisar na reação é se essa reação está balanceada. E eu percebi, gente, que vocês ficaram um pouquinho em dúvida sobre o balanceamento da equação. Olha, gente, se tivesse no período inicial, vocês sabem que eu já teria feito inúmeras reações para a gente relembrar isso, né? Mas, enfim, eu vou dar só aqui uma explicação sobre, tá? E quem tiver ainda dúvidas sobre balanceamento, eu peço, por favor, para que vocês me chamem, que eu ajudo vocês, tá bom? Então, vamos lá. O balanceamento, pessoal, ele se refere à quantidade de reagentes, átomos, desculpa, que a gente tem nos reagentes e nos produtos. Como assim, ó? Então, aqui, ó, a gente tem quantos nitrogênios? 2 nitrogênios. Quantos oxigênios eu tenho? 4 oxigênios. Lá do outro lado, ó, eu tenho um nitrogênio, como que eu sei? Não tem nada aqui no pezinho do N. Só que eu tenho 2 multiplicando ele. Então, 2 vezes 1, 2. E quanto eu tenho aqui? 2 também. Então, o nitrogênio está ok. E o oxigênio? Quantos oxigênios a gente tem? Olha no pezinho dele. Eu tenho 2. Mas esse 2 aqui na frente dele vai multiplicar. Então, a gente tem 4 no total de oxigênio. 4 aqui, 4 aqui, também está ok, está balanceado. Então, nessa equação, a gente não precisa balancear ela, porque ela já está balanceada, tá? Então, o que a letra A quer? Que você monte a constante de equilíbrio. Para a gente montar a constante de equilíbrio, o nosso KC, a gente sempre vai calcular aí, ó, concentração de produtos, só por um P, tá, galera? Sobre a concentração dos reagentes, tá? E o coeficiente estequiométrico, ou seja, o que eu estou usando para balancear a equação,
vai virar um expoente aqui em cima, tá? Então, vamos lá. KC. Quem são os nossos produtos aqui? Quem é produto aqui? Alguém pode escrever aí? Quem é produto? Acho que eu vou lá. Quem é produto nessa reação? 2NO2. É o 2NO2. Mas, na verdade, a substância em si é só o NO2. Então, vou colocar aqui. Concentração de NO2. Vou fechar aqui, tá? Tem algum número aqui junto de coeficiente estequiométrico do NO2? Tem, o 2. Então, esse 2 ele vai virar expoente, tá? Então, essa concentração, ela vai ser ao quadrado. E os nossos reagentes, aliás, a gente só tem um, né? Que é o N2O4, tá? Então, quando o exercício te pede para montar a constante de equilíbrio, era só isso que ele estava pedindo para vocês. Então, só isso na letra A. Tudo bem até aí, pessoal? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram comentar da letra A? Manda aí no bate-papo, tá? Agora, pessoal, a gente vai resolver a letra B. Vou colocar a atividade aqui de novo para ficar mais fácil, tá? Letra B. Qual é o valor da constante de equilíbrio? Então, agora sim, eu vou usar a expressão que eu montei aqui, tá? O KC que eu montei na letra A para resolver a letra B. Então, só vou copiar ele aqui por enquanto. E agora, gente? Agora a gente vai olhar as concentrações que nós temos dessas substâncias, tá? Qual a concentração que eu tenho do NO2? Só que aí pode vir a dúvida, né? Eu tenho a concentração no início e eu tenho a concentração no equilíbrio. Gente, vocês não vão, o exercício não está pedindo para a gente calcular a constante de equilíbrio, então a concentração que nós vamos utilizar são as concentrações que a gente tem no equilíbrio, tá? Então a gente vai substituir, ó. Qual a concentração no dióxido de nitrogênio, né, do NO2? É 0,9. Então vou vir aqui, substituir por 0,9. Só que esse 0,9, ó, não tem um expoente. Então, significa que ele vai ser elevado ao quadrado, certo? E qual é o valor do nosso reagente, né? Do N2O4? Ó, eu tenho que no equilíbrio é 0,3, certo? Aí é só resolver a matemática aqui envolvida. Pessoal, quanto que dá 0,9 elevado ao quadrado? Quem fez aí pode socializar para a galera. 0,81. 0,81 dividido por 0,3. 30, né? Quanto dá essa divisão, gente? É 7. 2,7. Tem alguma unidade que a gente coloca depois, que a gente calcula o KC, ou não? Não. Não. O KC ele é uma constante, portanto, é adimensional, não tem unidade, tá? Então, isso aqui é a letra B. A letra C. Analisando o valor obtido da constante de equilíbrio, o que ele significa? Há favorecimento da formação de reagentes ou produtos nessas condições. Justifica. Então, pessoal, a gente sabe que se o K for maior que 1, a gente tem duas situações, né, para analisar o K.
sendo ele maior ou menor que 1. Se ele for maior do que 1, o que ele favorece? Produtos ou reagentes? Quando cai maior que 1, ele favorece o quê? Produto. Produto. E quando ele é menor que 1, ele favorece Reagente. tá? Então, se o nosso K aqui que a gente encontrou foi de 2,7, ou seja, ele é maior que 1, o que está sendo favorecido? A formação dos produtos ou a formação dos reagentes? A dos produtos. Então, favorece os produtos, tá bom? Favorece produtos. A letra não está muito bonita, né? Mas é isso, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tem algum comentário que vocês gostariam de fazer sobre essa atividade? Conseguiram fazer? A maioria eu vi que conseguiu, né? Só ficou uma dúvida mesmo aqui. Ah, e outra coisa que eu percebi também, pessoal, é com relação aqui a identificar a substância, tá? N2O4 é uma substância só, tá? Se tivesse mais de uma substância, a gente teria um maisinho aqui para separar uma substância da outra, tá bom? Agora a gente vai voltar lá no PowerPoint. Então, aqui está só as respostas, né? E a resolução a gente fez por lá. Agora, a questão número 2 era para vocês lerem um pouquinho sobre o deslocamento do equilíbrio químico, que são os princípios de Le Chatelier, que a gente viu na aula passada, né? Que são 3 fatores. Quais são eles mesmo? Apesar de já estar ali. Quais são esses fatores? Pressão, concentração e temperatura. Muito bem. Pressão, concentração e temperatura. Então, assim, ó, o que significa o deslocamento de equilíbrio químico? Então, você tem uma determinada reação química, de acordo com aquelas condições que a gente já citou, elas entram em estado de equilíbrio químico, mas algo na sua situação, ali nas suas condições, é modificado, ou seja, você tem uma perturbação no sistema e o sistema vai reagir de modo a minimizar essa perturbação. Ou seja, você está ali com ele, quando ele atinge o equilíbrio químico, ele tem ali o seu estado mínimo de energia, e quando você perturba esse sistema, ele reage porque ele quer voltar para esse estado mínimo de energia também, tá? Então, na letra A, explique o que é deslocamento de equilíbrio e quando ele ocorre. É justamente isso, né? Então, o deslocamento de equilíbrio é quando ocorre uma perturbação do sistema e esse sistema vai reagir de modo a diminuir essa perturbação, tá? A letra B, quais são os fatores, como a gente já falou, né? E explique cada um deles. Concentração, pressão e temperatura. Aí, galera, eu até coloquei cada um deles aqui, né? Para a gente falar de novo, mas eu expliquei eles com mais detalhes na aula anterior, tá? Tendo dúvida, tá o vídeo lá para vocês assistirem, não só me chamar também que a gente tira dúvida, tá bom? Então, quando a gente tem uma modificação na concentração, existem 2 formas. Ou a gente acrescenta alguma substância ali no meio, ou a gente retira alguma substância. Então, quando você vai adicionar um reagente, você está colocando mais reagente ali na reação. O que está acontecendo? Você vai automaticamente deslocar o seu equilíbrio no sentido de favorecer os produtos. Ou seja, você colocou mais reagente. A sua reação ela vai reagir de modo a formar mais produtos para continuar ali naquele estado mínimo de energia. Da mesma forma, se você fizer ao contrário, ou seja, se eu acrescentar mais produtos, o meu sistema vai favorecer a formação dos reagentes para ela voltar a ficar ali no estado de equilíbrio, tá? Agora, a gente pode também remover alguma substância. Então, quando eu retiro o reagente, eu vou favorecer a reação de modo
a formar mais desses reagentes. A mesma coisa, se eu retirar os produtos, eu vou favorecer as substâncias a formar mais desses produtos, tá? Então, é isso que acontece quando a gente modifica a concentração de alguma substância que participa de uma reação que está em equilíbrio químico. Outra condição que a gente pode alterar no equilíbrio químico é a pressão, né? Então, a gente pode ter aumento ou diminuição da pressão. Quando a gente tem aumento da pressão, a gente vai ter uma contração do volume, ou seja, o aumento da pressão indica um número maior de colisões entre essas partículas. Então, essas partículas elas vão se colidir mais quando eu aumento a pressão e eu vou perceber também uma contração do volume, ou seja, o meu volume diminui, tá? Portanto, pessoal, para aliviar essa perturbação causada, o equilíbrio ele vai se deslocar para o lado que tem o menor volume, tá? Que é o menor número de mols. Agora, quando eu diminuo a pressão no interior ali do sistema que está ocorrendo a reação química, eu vou perceber uma expansão do volume, ou seja, eu aliviei a tensão. Então, as partículas elas têm mais espaço para se colidir. Então, eu vou perceber que o meu volume vai aumentar. Então, aí, pessoal, o equilíbrio ele vai se deslocar para o lado onde tem o maior volume, que é o maior número de mols, tá? Isso vai depender, gente, de cada reação química. Ou seja, para que lado ela vai se deslocar, o que ela vai favorecer, tá? Se vai ser reagente ou se vai ser produto. Isso depende. Agora, quando a gente tem uma modificação na temperatura, eu posso ter o aumento ou a diminuição da temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido da absorção de energia, ou seja, no sentido endotérmico que a reação está acontecendo. Agora, se eu tenho uma diminuição de temperatura, eu vou favorecer o lado, a reação exotérmica, ou seja, onde há liberação de energia, tá? Lembra que uma reação química, ela vai sempre ter as duas formas. Se direta, ela é endo, a reação inversa é exo, e vice-versa, tá? Como eu mostrei para vocês na aula anterior, tá? E tem no material lá também. Então, basicamente, era isso que era para vocês escreverem na questão 2. Tudo isso estava no texto, que eu pedi para que vocês acessassem. Então, era aí para vocês refletirem um pouquinho sobre esses fatores, né? Então, era para explicar o que acontece em cada um deles. E a questão 3, polêmica, eu diria, polêmica, tá? Que eu vi que o pessoal aí ficou um pouquinho de dúvida sobre ela, né? Seguinte, galera, a questão 3, vocês viram que era uma questão objetiva, que eu ainda pedi para vocês justificarem, né, a alternativa. Qual alternativa vocês escolheriam? Eu coloquei essa questão aí para que vocês aplicassem os princípios de deslocamento de equilíbrio químico, né? Então, vocês, em teoria, na 2, estudaram um pouquinho e conheceram eles, na 3 era para aplicar, né? E era uma questão simples, mas que precisava também de interpretação e lembrar um pouquinho do que a gente falou no roteiro anterior, né? Sobre ácidos e bases. Então, a gente tem aqui, considere o equilíbrio químico em solução aquosa. Então, a gente tem 2H+, com 2Cr, CrO4, 2-, em equilíbrio com Cr2O7, 2- e água. Ou seja, o íon cromato, que é esse aqui que está nos reagentes, na presença de um cátion H+, se transforma no íon dicromato, tá? Eu estou falando esses nomes, né? Mas era só para vocês perceberem aí a diferença que tem entre essas duas substâncias. Para alterar o equilíbrio de modo a aumentar a concentração do Cr2O7, 2-, será necessário adicionar. Então, vamos lá, ó.
Essa substância aqui, CR2O72-, que é o dicromato, ela está nos nossos produtos, certo? Então, o exercício está pedindo para que a gente aumente, que a gente favoreça a formação dos produtos, ou seja, ele quer que o equilíbrio seja deslocado para a direita. É isso que ele quer. Então, pessoal, ele já falou, aumentar a concentração. Em qual desses fatores aqui, ó, eu vou buscar a minha resposta? Se ele falou que eu preciso modificar a concentração, então é olhando para esse fator que a gente vai buscar a nossa resposta. Então, eu quero que a formação dos produtos seja favorecida, tá certo? Para favorecer a formação dos produtos, a gente tem dois caminhos, ó. Ou eu adiciono algum reagente, ou eu removo algum produto. Então, são essas as opções que a gente tem. Porém, o nosso exercício falou de adicionar. Então, só sobra uma opção para a gente. Então, para eu deslocar o equilíbrio para a direita, no sentido da formação dos nossos produtos, eu tenho que adicionar algum dos meus reagentes. Aí a gente vai olhar aqui, ó. O que eu tenho nos reagentes? H+, e CrO4. Ou seja, eu tenho uma substância que precisa do H+, e uma substância com crômio. Então, eu vou olhar aqui, ó. Tem alguma coisa com crômio? Não, não tem. Então, eu vou olhar aqui agora, ó. H+. Galera, H+, o que lembra? O que a gente estudou no roteiro anterior que tem H+? Que tipo de substância libera esse cátion H+? Que tipo de substância que é mesmo? Ácidos. Ácidos. E olha só temos uma alternativa com ácido, que é a alternativa D, o ácido clorídrico, tá? Então, é por isso que a gente escolhe essa alternativa, tá? Por que não seria o hidróxido de potássio, o hidróxido de cálcio? Porque são bases. E isso aqui acontece em meio ácido, porque a gente vai analisar esse H+. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre isso? Dúvidas? Bom, gente, então agora a gente vai para as atividades de aprofundamento, tá? Espera aí que eu vou falar, eu vou voltar lá na... essa questão aqui, gente, eu comecei a falar para vocês na aula anterior, depois o tempo caiu, né? Eu não consegui terminar. Então, eu vou voltar lá na lousa para mostrar ela para vocês com mais detalhes, tá? Essa equação aqui, ó, ela é bem parecida com essa que eu acabei de falar do roteiro de estudo, tá? Ó, do repolho roxo pode-se extrair por fervura com água uma substância que é responsável pela sua coloração característica. Essa substância é um ânion de um ácido fraco, cuja dissociação pode ser escrita como. Então, você tem o HR, né? Então, é um ácido do repolho roxo, que ele entra em equilíbrio químico formando o ânion H+, e o ânion R-, que vem do repolho roxo, tá? Utilizando esse equilíbrio, explique por que a adição de vinagre ou limão
a este extrato faz com que ele mude de cor. Então, por que quando a gente coloca o ácido aqui, né, a substância vai mudar de cor, pessoal? De acordo com o que a gente viu na questão anterior, de acordo com o que a gente estudou sobre a mudança da concentração. Por que quando a gente coloca um ácido aqui, a gente percebe a mudança de cor, a coloração? E aí, galera? Por que isso acontece? Lembra do que a gente acabou de falar. Se eu colocar aqui, ó, o ácido, né, o vinagre ou o limão, eles são ácidos. Então, eles estão representados aqui nessa reação por qual substância? HR, H+, ou R-? O que seria um ácido representado aí? O H+. O H+. Então, quando você está colocando o limão ou o vinagre, você está aumentando a concentração do quê? Dos reagentes ou dos produtos? Dos produtos. Então, ó, o que acontece? Quando eu coloco o limão ou o vinagre, eu estou aumentando a concentração de um dos produtos. Se eu aumento a concentração dos produtos, o meu equilíbrio ele vai se deslocar para onde? Para que lado? Para o lado dos reagentes. Exatamente. Então, quando eu aumento a concentração dos produtos, a gente vai deslocar o equilíbrio químico no sentido da formação dos reagentes. Ou seja, e o que a gente tem ali nos reagentes? O HR, que ele é amarelo. Então, por isso que ele vai mudar de cor, tá? Porque, na verdade, você está deslocando o equilíbrio no sentido de formar esse ácido do repolho roxo, que ele é de coloração amarela.